I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui da comunidade OnNutri. E hoje, nós vamos dar continuidade à aula passada, discutindo sobre marcadores musculares. E aí eu devo dizer a vocês que em alguns momentos possa ser que ocorra algumas pausas nessa aula. Aí até por isso que ela está sendo gravada e não transmitida ao vivo, antes de subir aqui para a plataforma. Porque eu estou com uma tossezinha um pouco chata. Em alguns momentos vou dar uma pausa bem rápida aqui se eu precisar realmente tosser, tá bom? Então hoje a gente vai discutir sobre marcadores musculares especificamente, porque é muito importante que a gente dê continuidade a essa temática sobre exames laboratoriais, para a gente poder fixar a ideia na cabeça, né, daquilo que de fato é importante para o profissional de saúde que vai solicitar um marcador bioquímico, que vai pedir para que um paciente, seja ele atleta ou amador, ele possa fazer ali alguns marcadores, dosar alguns marcadores. Bom, e aí eu gostaria muito de voltar em alguns pontos que nós discutimos na aula passada, e também tem alguma introdução ali na aula de anemia ferropriva. Vocês podem olhar, tem introdução à bioquímica, anemia ferropriva, lá tem alguns conceitos básicos sobre exames laboratoriais. Então, basicamente, a gente está na terceira aula sobre exames. Na primeira a gente introduz e já discute a especificidade para anemia ferropriva. A segunda foi a aula passada e a de hoje com marcadores musculares bem específico, tá? Das coisas que eu falei para vocês na aula passada, que ela é muito importante, que são muito importantes, que possam ser repetidas bem brevemente aqui hoje. A primeira, né? Nenhum marcador, seja ele de qual órgão, né, estejamos falando, são marcadores produzidos no fígado, específicos do músculo ou não, eles sozinhos, né, de uma forma individual, eles vão de fato trazer uma precisão a ponto de ser utilizado de uma forma individual. Ou seja, um marcador sozinho, ele não faz milagre do ponto de vista de que eu consiga analisar o quadro ali do meu paciente, tá? Então, para isso, quando a gente vai falar sobre o músculo, e aí eu trouxe nesse primeiro momento para vocês, a gente precisa entender que o músculo esquelético, quando ele está em quiescência, ou seja, em descanso, ele tem uma perspectiva de resposta endócrina X. E que a partir do momento que ele começa a ser estimulado dentro de uma sessão de treinamento físico, ele vai começar a mobilizar, né? E aí eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Ele começará a mobilizar diversos marcadores, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ele começará a mobilizar diversos marcadores dentro do tecido muscular ou mediante o estímulo no músculo para outras estruturas. E isso acontece desde os momentos agudos do treinamento físico, da adaptação do nosso organismo ao treinamento físico, aos momentos mais crônicos, né? O indivíduo já treina há um bom tempo. Então, eu tenho desde a perspectiva, e isso é muito importante que vocês entendam, que desde o primeiro momento que o indivíduo ele vai treinar, ele começa a criar adaptações musculares. Ele sinaliza, ele se adapta, ele constrói, ele rompe, né, causa pequenas micro-rupturas nas fibras para que eles possam criar essas adaptações, e isso é ótimo que aconteça. Tá bem? Então, quando eu olho, por exemplo, para o meu tecido muscular especificamente, o treinamento físico, desde o primeiro momento, ele permite que o indivíduo ele consiga captar mais glicose. Tá? Ele aumenta a taxa de utilização de glicose pela via da glicólise. E a gente tem aula sobre isso aqui, sobre a bioquímica mais básica, vocês podem olhar lá no primeiro módulo. Se eu aumento a captação, eu aumento a expressão da via glicolítica, eu aumento a oxidação da glicose. E isso é ótimo, tá?
Isso é ótimo, porque a gente entende que dependendo do tipo de exercício físico, a utilização pela via anaeróbica da glicose, ela é eficiente do ponto de vista de entrega. Né? Então isso gera energia para que aquele indivíduo ele possa treinar cada vez mais, não necessariamente em tempo, mas principalmente em qualidade do treino dele. Então isso é muito importante. Outro ponto, lá a nível do tecido do tecido adiposo, a gente tem aumento da mobilização, não é? Aumento da mobilização dos triglicerídeos e por consequência aumento da lipólise. E aí, nas aulas de bioquímicas introdutórias, vocês me ouviram falar que aumentar a lipólise não necessariamente garante a utilização daquela gordura como fonte de energia, de fato. Porém, se eu tenho um tecido muscular metabolicamente ativo, eu aumento também a oxidação de gordura, não é? Eu aumento a hidrólise do triglicerídeo intramuscular e da própria renovação desse triglicerídeo intramuscular. E aí isso permite com que o meu músculo esquelético utilize mais gordura como fonte de energia. Isso tudo a curto prazo. E quando a gente olha a longo prazo, eu olho especificamente para o músculo esquelético, a gente está pensando em ganho de massa muscular, melhora da sensibilidade à insulina, continuação, né? Cada vez mais o músculo tendo capacidade de aumentar a captação de glicose, fazendo mais biogênese mitocondrial. Então, quanto mais biogênese mitocondrial acontece, mais mitocôndria nós teremos, maior capacidade geradora de energia. É basicamente isso. A diminuição do conteúdo lipotóxico, né, que está dentro do tecido muscular, do conteúdo lipídico do músculo. E tudo isso, gente, é para mostrar para vocês que é impossível, não é, a gente olhar para os marcadores musculares dentro de uma premissa de solicitação de exames bioquímicos e pensar que somente dosar a glicose sanguínea ela vai responder de fato tudo aquilo que a gente precisa saber. Dentro da perspectiva do músculo, a gente tem um outro produto gerado, e aí para que vocês possam entender a inter-relação das estruturas, né? Um dos produtos gerados a nível muscular é a interleucina 6, durante o processo de contração. Então o indivíduo, quando ele está lá treinando, ele está puxando seu ferro, fazendo seu crossfit, não sei qual o tipo de exercício que ele faz, a célula muscular ela produz essa interleucina 6 a partir da contração do músculo esquelético. E isso tá relacionado com os processos de adaptação que acontecem dentro do tecido muscular. Mas não somente dentro do tecido muscular, também em outras estruturas, como no fígado e no tecido adiposo. E aí, olha, essa interleucina 6 lá no tecido adiposo sinalizando para que ocorra o aumento da lipólise, o aumento de quebra da gordura que está estocada dentro do tecido adiposo, que é o que permite com que essa lipólise, quando ela aconteça, libere mais ácido graxo livre na circulação. E aí entra aquela premissa novamente, né? Mas o cara fazer lipólise não é garantia de beta-oxidação, se não tomar termogênico natural, emagreceria 30 quilos de um indivíduo facilmente. Ok, mas eu tenho um tecido metabolicamente ativo. Então essas adaptações, elas permitem que o indivíduo ele consiga melhorar, vamos pensar assim, a qualidade do tecido muscular dele. Tamanho, a estrutura, a composição, a capacidade metabólica, a capacidade geradora de contração, de trabalho de fato, tá? Tudo isso permite com que mais glicose seja captada, utilizada pela via glicolítica, digamos assim, uma eficiência maior na geração de ATP por meio da glicose, né? Seja aquela advinda do glicogênio muscular que está armazenado ou da captação dessa glicose da circulação sanguínea e da utilização de gorduras, né? Por meio ou para a produção de energia. Então pensem comigo que o músculo esquelético ele é um tecido altamente ativo e secreta diversas substâncias que sinalizam para o nosso organismo diversas situações,
tá? Isso aqui é só para vocês verem mais ou menos. A gente tem uma aula de hipertrofia muscular que eu explico muito bem essa imagem aqui. Vocês podem voltar lá nela para que vocês possam estudar essa imagem mais precisa. Mas aqui é só uma visão geral, tá? É só uma visão geral. Por exemplo, a irisina, né? Mediando ali situações bem específicas a nível do tecido adiposo. E o que é que isso pode, né, promover para a gente dentro do entendimento dos marcadores musculares? Um dos grandes questionamentos é quando testar. E eu sei que uma das principais épocas para que, aí já entrando, né, especificamente nisso, uma das principais épocas que o nutricionista ou o profissional de saúde que trabalha, seja numa equipe multidisciplinar ou dentro do consultório mesmo, que trabalha com indivíduos fisicamente ativos, somente aqueles que vão passar por alguma competição, esses requerem ali uma atenção mais detalhada, digamos assim, que no início, por exemplo, no início da temporada, né, ali durante um período de transição, ele consiga fazer esses testes. Por que fazer esses testes dentro de uma perspectiva de início de temporada, vamos tratar assim? Porque, vê, monitorar previne lesão durante a temporada. E vamos exemplificar. Por exemplo, se a gente estiver falando de um jogador de futebol, tá? Não é difícil trabalhar com atletas de futebol, por exemplo, de futsal, de futebol de campo. Vamos pensar em indivíduos que trabalham em equipes, basicamente, que eles têm uma temporada. Aqui em João Pessoa, né, tem o futebol americano, tem basquete, enfim. Vamos pensar em esportes coletivos que duram um determinado período de tempo, tá? Boa parte das cargas que são definidas para o início de uma temporada desses atletas, para que eles possam começar a treinar visando as competições que irão se suceder, elas são definidas baseadas no status muscular e de saúde no geral que esses atletas chegam no dia zero, lá no seu clube, né, lá no seu time, seja lá onde for. Então, quando se monitora esses marcadores, você permite com que o pessoal que faz a prescrição dessa carga de trabalho, ele entenda que fulano, cicrano, Joãozinho, sei lá mais quem, ele tá X, esse aqui chegou um pouco mais prejudicado, esse aqui está com os índices musculares mais baixos, então você consegue fazer um delineamento muito mais preciso dessas cargas de trabalho durante a pré-temporada, tá? Mas, quando a gente não está falando de indivíduos literalmente que trabalham em esportes que têm uma duração mais longa, né? Uma temporada que dura alguns meses, por exemplo, e aí a gente vai, por exemplo, pensar nos caras que estão dentro do consultório, as meninas que estão dentro do consultório, o só praticante recreativo precisamente, você não tem uma época necessária para que se faça a dosagem desses marcadores, tá? Não tem. É importante que você mantenha ali um período, uma vez a cada 6 meses, pelo menos uma vez no ano. Se é um indivíduo que não tem nenhuma comorbidade associada, não tem nenhum histórico de doença crônica na família, então, de uma vez no ano, a pelo menos uma vez a cada 6 meses, tá? Seria o período ideal. Mas, quando a gente está falando especificamente desses marcadores musculares, eu penso automaticamente em indivíduos que trabalham com algum esporte coletivo. Porque são, como é que eu posso dizer, esses caras, essas pessoas, elas precisam de um cuidado muito mais presente da equipe multidisciplinar. Eles passam por períodos de treinamento onde as cargas estão mais elevadas, as cargas estão intermediárias, onde eles fazem as shouts, né? Eles passam alguns dias de descanso dentro de uma pré-temporada. Há períodos onde, por exemplo, passam semanas com a intensidade muito mais elevada, então eles estão a zero, a meio, no fim da pré-temporada. Então, existe um planejamento muito mais importante para que se faça esses
essas dosagens desses marcadores que a gente vai falar agora. Outros 2 pontos ou períodos, digamos assim, é no final da temporada e, diria eu, um dos principais momentos nas transições, tá? Então é quando o cara ele sai da pré-temporada, ou seja, ele passou o primeiro mês ali treinando, tá tudo ok, terminou a pré-temporada, começaram os jogos. Vamos pensar no esporte coletivo, o futebol. Começaram os jogos. E aí começaram-se as partidas. Vamos pensar num time local, né? Por exemplo, Botafogo da Paraíba. O cara foi lá, João Pessoa, Botafogo contra Alto Esporte. O jogo foi no sábado. Tá? E eles vão jogar novamente na terça-feira. Só que aí no domingo eles viajam para o interior da Paraíba, ou eles vão enfrentar o Sport Recife lá em Recife, ou vão enfrentar o Ceará lá no Ceará, tá? Então os caras muitas vezes nesses esportes coletivos eles têm uma rotina muito complicada para a recuperação, tá? E os principais marcadores bioquímicos que são mais validados, eles literalmente estão relacionados com a recuperação ou com a fadiga, tá? Que estão andando ali entrelaçados. Então, monitorar esse pessoal em períodos de transição é muito importante. Então, se você é nutricionista ou faz um estágio dentro de um esporte coletivo que tem uma temporada a seguir, né? Pense muito em fazer a coleta de sangue, a dosagem de marcadores bioquímicos nas transições, em períodos a cada 4 ou 6 semanas, por exemplo. Cada 3 semanas, se chega um momento da temporada ali que há 2, 3 jogos por semana. Futsal é muito comum isso, né? Futsal às vezes o cara joga na terça, na quinta, no domingo. Então são 3 jogos na semana. O futebol de campo é muito difícil isso acontecer. Aliás, até acontece, mas é nível mais Série A, né, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas no futsal é muito comum isso acontecer. Futsal regional. Os caras jogam terça, quinta e domingo. Não tem descanso. Descansa quando? Pós-jogo, né? Faz uma banheira de imersão, como eu já presenciei. Os caras pegam uma piscina de plástico, joga gelo lá dentro, um bocado de gelo, muita água gelada, e os caras fazem lá uma banheira de imersão para tentar recuperar, né, o tecido muscular. Porque na quarta eles não conseguem treinar, é muito mais um trabalho de orientação pré-jogo, é um trabalho de aquecimento ou descanso propriamente dito, depende do planejamento da equipe técnica, né? Porque na quinta-feira os caras vão jogar novamente. Aí na sexta e no sábado a mesma coisa. Domingo tem jogo novamente. Então a probabilidade deles se lesionarem nesses momentos é muito alta. E aí o jogador estoura quando não é feita essas dosagens bioquímicas e a galera não sabe o porquê. Porque não foi feita a dosagem dos marcadores musculares, não teve um fisiologista orientando para entender que ó, o cara tá no limite, vai estourar. Tá? E estourar em esporte coletivo, gente, é se machucar. Tá? Se tem uma fisgada no posterior de coxa, quando vai ver o músculo estirou. Aí passar lá 2, 3 semanas parado. Então hoje em dia, os times, né? Ou as equipes, basquete, futebol, enfim, no vôlei, no handball, esportes coletivos principalmente, que eles conseguem performar pelo máximo de tempo possível. E aí veja, é normal que haja oscilação durante a temporada, principalmente do meio para o final, em termos de capacidade, são aquelas que têm fisiologistas andando em conjunto, ou pelo menos alguém que entende de fisiologia lá dentro, e que avalia os atletas de uma forma planejada. Faz dosagem de sangue em jejum ou não, depende do marcador, no dia do jogo, após o jogo, no dia de descanso, né? Faz a comparação. Então o cara fez um teste bioquímico em janeiro, começou a pré-temporada acabou a pré-temporada em final de janeiro, começou os jogos em fevereiro. Aí lá para março, abril, os caras fizeram novamente o exame bioquímico deles, coletaram os marcadores, faz comparação com como ele chegou, como acabou a pré-temporada, como é que ele estava naquele momento atual.
E tudo isso permite com que os fisiologistas, principalmente, né, a equipe multidisciplinar, vamos pensar assim, ela consiga permitir com que menos atletas se lesionem, né? Qual que é a principal preocupação de alguém que compete no esporte? É se lesionar. E aí eu vou dizer para vocês, não é só no esporte coletivo, no esporte individual. Pergunta para um cara que corre maratona se ele quer se lesionar faltando 4 semanas para correr. Pergunta para um cara que compete no CrossFit se ele quer lesionar o manguito dele, faltando 3, 4 semanas para a competição. Não quer. E aí não é só esporte coletivo, é esporte individual também. Muitas vezes o cara se lesiona porque não tem uma boa recuperação, não está fazendo uma alimentação equilibrada, o planejamento do treino não está correto e não está sendo bem avaliado pelos profissionais que estão com ele. Porque se percebe, dá para perceber quando o indivíduo está entrando num estado de capacidade muscular tão reduzido que visivelmente é um cara que está com a força reduzida, com a potência reduzida, com a tolerância ao exercício reduzida e que visivelmente ele provavelmente em alguns momentos ele pode se lesionar. Às vezes é uma olhada de lado durante uma execução, né? Às vezes é uma carga um pouco mais elevada que faz o cara se lesionar, que normalmente não faria, né? Que normalmente poderia não fazer o cara se lesionar. Entendem, gente? E aí, quais são os marcadores que a gente vai descobrir? Então, a gente tem testosterona, DHEA, GF1, LH, cortisol, ACK e a mioglobina, triptofano, glutamato, glutamina, a relação dos dois, principalmente, tá? E a gente começa com a visão geral sobre os micronutrientes. A vitamina D, gente, eu devo dizer para vocês que em termos de suplementação, muita coisa sobre a vitamina D ela tem caído por terra. Boa parte delas, inclusive. Eu não sou crítico de suplementos, pelo contrário, eu gosto bastante, eu utilizo, eu prescrevo. Eu acho que é importante utilizar, dependendo do contexto. Porém, a questão da vitamina D, e aí eu tenho a ISSN, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, eles colocam a suplementação de vitamina D e os achados mais recentes, né, vamos pensar assim, principalmente quando uma carência, né, ela é detectada. Ou, por exemplo, quando a gente está pensando em indivíduos que trabalham em regiões muito fria, que não tem uma exposição à luz solar bacana. Então, para essas pessoas, parece fazer muito sentido, tá? E de fato, muito daquilo que quando os artigos começaram a mostrar muito benefício da suplementação de vitamina D, eles falavam, é por conta das questões fisiológicas que estão relacionadas com a vitamina D e principalmente com seus receptores, né, que são os receptores de VDR. E também baseado numa premissa que alguns médicos eles falam que é necessário que o indivíduo ele esteja algo em torno de 10 a 20 nanogramas por ml de sangue acima daquilo que seria o valor de referência do indivíduo. Então, atingindo aí para uma perspectiva geral, próximo de 50 nanogramas por ml. Atingindo isso, supostamente, esse cara ou essa mulher, ela teria os benefícios da suplementação da vitamina D. Traduzindo para a gente, a ideia é que ao atingir essa concentração, e agora a gente vai puxar para o lado, né, especificamente o indivíduo fisicamente ativo, essa pessoa ela teria os efeitos ergogênicos da vitamina D. Tá? Isso, por exemplo, é um trabalho da Alkist, né, que é uma revisão sistemática. Não me recordo do ano, mas que ele traz esse dado para a gente. Mas vejam só, qual que é a grande questão?
Ok que a vitamina D está envolvida em muitas funções no nosso organismo, certo? Tudo bem, sem problemas com isso. Mas e os efeitos que ela realmente traz pra gente? Tá? Quais são os efeitos? O que é que os estudos eles têm mostrado pra gente do ponto de vista? Cara, tem trabalho mostrando que melhora desempenho aeróbico. Tem trabalho mostrando que indivíduos corredores podem se beneficiar da vitamina D. Mas tem muito mais trabalho hoje em dia mostrando que a suplementação dela, para além da correção de uma carência, ela não tem efeito adicional. E aqui a gente pega a grande questão para relacionar com o exame bioquímico. Ora, se há necessidade de solicitar esse marcador, porque ele está teoricamente relacionado com a performance esportiva, solicita. Se o cara está dentro do valor de referência, esquece, morreu a questão ali, sabe? Não tem mais nenhuma necessidade aquém daquela vista dentro do valor de referência. Então, para que eu vou prescrever vitamina D, pedir para o cara tomar vitamina D, para mim tomar vitamina D, se não tem necessidade, sabe? A mesma coisa para o complexo B. Se você, nutricionista, está prescrevendo uma alimentação bem controladinha, bem balanceada, né? Que é aquilo que a gente aprende na graduação, que eu ensino na graduação. Então não tem necessidade de fazer suplementação adicional. Não tem necessidade de fazer suplementação adicional. Eu falei para vocês na aula passada, né, e aí a gente já vai entrar especificamente agora nos marcadores mais, digamos assim, importantes. Eu falei assim para vocês na aula passada, gente, ó, boa parte desses marcadores de micronutrientes não tem necessidade de solicitar. Foi isso que eu falei para vocês. E eu continuo com a mesma perspectiva daquilo que eu falei. E por que eu continuo com essa perspectiva? Porque, ora, se o cara tá comendo bem, principalmente se é um atleta que tem uma alimentação bem balanceada, tá comendo 3 a 5 porções de fruta por dia, come raiz, tá comendo fibra, aveia, outras fontes de fibras, cara, não tem necessidade. Agora vê, se o atleta o indivíduo ele começa a apresentar alguns sintomas que estão relacionados com a carência nutricional de algum micronutriente específico, ok? Solicita o exame laboratorial, avalia o resultado, interpreta o resultado, se necessário, faz a suplementação. E só. Simplesmente não tem necessidade, né? Vamos lá, testosterona. Veja, no aspecto geral, ela está relacionada com muita coisa no organismo humano, né? Dentro da sua necessidade fisiológica, dentro do seu papel fisiológico. Então, síntese proteica, produção de glóbulos vermelhos. Vocês estão vendo isso aí, né? A imagem. Deixa eu pegar o mouse aqui. Redução dos glóbulos vermelhos. Né? Sinalização para reposição, né? Reconstrução do glicogênio. A diminuição da degradação proteica. Então, há muitos papéis fisiológicos que estão entrando, não só esses, né? Outros papéis fisiológicos relacionados com a testosterona. Dentro de um aspecto, digamos assim, do indivíduo fisicamente ativo, qual é a principal sinalização, o principal sintoma que o indivíduo ele pode apresentar que possa ser que esteja relacionado com a baixa testosterona? Então, a libido baixa, óbvio que ela é multifatorial, então há mais fatores envolvidos além desse. O indivíduo que não tem tamanha força, não tem tanta energia, não tem tanta disposição, não tem tanto rigor físico, né? A postura física, é um cara que não consegue desempenhar nos treinamentos físicos, para além de qualquer questão emocional envolvida naquele momento, possa ser um sinal de testosterona baixa. Ou o indivíduo que não tem nada disso, cara bem,
e que começou a ter depois que um período de treinamento físico dele, o volume ficou muito alto. Então o indivíduo ele pode ter esses sintomas pela testosterona baixa, você solicitar para ver como está, ou ele pode desencadear a parte sintomática relacionada ao treinamento físico pelo um volume de treino muito alto, tá? E aí, gente, possa ser que essas coisas sejam indicativos para que vocês possam solicitar esses exames de testosterona, a livre, a total, para poder fazer a ligação. Aí já faz lá uma associação com as proteínas plasmáticas, essa HBG, né, para que você possa fazer a interpretação desses resultados. Pode ser interessante. É um tipo de marcador que é importante, mas novamente, cara, para uma pessoa de consultório normal, pede isso uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, ou quando há alguma queixa. Se o indivíduo está apresentando queixas relacionadas a esses sintomas, solicita para poder avaliar e encaminhar para o médico, por exemplo. Não é? Ou se você trabalha com esportes de rendimento, se é um atleta, por exemplo, se é um atleta que está com essas queixas, ou que tem apresentado perda de força, perda de capacidade física, faz também a dosagem desse tipo de marcador, porque, por exemplo, no caso de um atleta, um próprio descanso, uma shout, né, a redução do volume de treino, uma periodização diferente, tudo isso pode permitir com que essa pessoa ela consiga, como é que eu posso dizer para vocês, melhorar essas questões. E aí, às vezes, só dormir melhor já está relacionado com uma melhora desse quadro. O cortisol, ele basicamente trabalha de forma muito antagônica, não é aquilo que é a testosterona. Então, ele faz a inibição de síntese proteica, faz sinalização para catabolismo, está relacionado com catabolismo, e aí, nesse caso, não especificamente músculo esqueleto, que é processos catabólicos, processos de quebra. E por que eu falo isso? Porque quase sempre as pessoas relacionam o cortisol ao catabolismo muscular, mas não, é um processo de quebra, gente. Catabolismo é quebra, é tudo aquilo que é desconstrução de algo que está grande, que vai ser, por exemplo, transformado em vários produtos pequenos. Isso é quebra, isso é catabolismo, tá? E aí vejam só, cortisol elevado está relacionado com o quê? Com catabolismo, com imunossupressão. Isso pode estar dificultando o atleta a recuperação muscular dele, pode estar relacionado com a dificuldade de ganho de massa muscular, não é? Mas vamos lá, eu acho que é muito importante olhar não somente o cortisol separado, ou por exemplo a testosterona separada. É muito mais importante olhar a relação que esses dois eles apresentam juntos, né? A relação testosterona e cortisol. Isso faz muito mais sentido do ponto de vista prático, porque essa relação ela indica para a gente algo muito mais preciso do que a análise desses marcadores de forma isolada. Porque quanto menores os níveis de testosterona, maiores os níveis de cortisol elevados naquele indivíduo, né, isso está muito mais relacionado, por exemplo, com processos de quebra de proteína, né, que a gente conhece como proteólise, e a própria diminuição da síntese proteica. Mas um dos aspectos talvez mais importantes é relacionado à recuperação desse paciente. Então tem trabalhos que mostram que quando a relação da testosterona com a cortisol ela foge à regra de 30%, então a testosterona diminuiu 30% em relação ao cortisol, isso é um indicador de que o atleta em questão ele está com processos de recuperação muscular insuficiente, tá? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, ele pode estar próximo de entrar num overreaching, no overtraining, se lesionar. Então, tem trabalhos com jogadores de futebol. Gente, eu falo muito de esportes coletivos porque faz muito mais sentido essa avaliação constante, né, de exames laboratoriais. Sim, tem trabalhos com jogadores de futebol que mostram que essa relação testosterona e cortisol elas estão, digamos assim, direcionadas com aqueles que têm um menor desempenho esportivo durante uma temporada. Então, os atletas que apresentam índices mais baixos dessa relação testosterona e cortisol são aqueles atletas que menos performam durante a temporada.
É um trabalho de associação no caso, né? Então, isso é importante para a gente poder fazer esses questionamentos, porque, pô, novamente, se você trabalha com indivíduos que são de esportes coletivos, esses dados para vocês são muito importantes, né? São muito importantes. A própria solicitação do DEA, por exemplo, né? Fazer ali a coleta ali do DEA, do SHBG também, né? O DEA que é um percussor hormonal, mas que, ao contrário, por exemplo, do SHBG, que ele é considerado um marcador inútil, tá, de status muscular, eu nem sei se eu botei ele aqui no slide, mas o DEA, por exemplo, ele tem sido associado com o mesmo nível aliás, como eu falei para vocês da razão testosterona cortisol agora do trabalho, o DEA ele tem sido associado com essa mesma finalidade, só que em atletas de futebol feminino. Então, meninas que jogam futebol, que performam menos durante a temporada, são aquelas que apresentam o DEA em níveis mais baixos. Né? Então, também é um marcador que pode ser solicitado lá para se você trabalha com futebol feminino. E aí eu tenho o GH, GF1, que são hormônios que estão relacionados ali com composição corporal, síntese proteica, redução de degradação proteica também. E aí esses dois marcadores a gente pode pensar juntos, né? O GH e o GF1 por conta das suas relações fisiológicas. Então esses marcadores, ambos, eles estão envolvidos com a regulação da massa muscular. Basicamente isso. Então é por isso que, por exemplo, alguns atletas de fisiculturismo fazem utilização exógena desses hormônios do GH, não é? Alguns usam o GF também. E a associação desses marcadores, eles estão relacionados especificamente com a massa muscular. Então, eles estão associados com o músculo esquelético, propriamente dito, mas a gente não tem tamanhos dados, por exemplo, mostrando em relação à capacidade atlética, né, como eu falei para vocês, em relação a jogadores de futebol, pelo menos eu desconheço. Outro é o hormônio luteinizante, o LH, está relacionado com duas questões. O LH baixo ele pode indicar insuficiência, né, na dieta, então o indivíduo que está com déficit calórico muito brusco, muito abrupto também, pode fazer com que haja variações do LH ali na circulação, mas também pode estar associado ali com, como é que eu posso dizer para vocês, com a maior suscetibilidade, né, ao overtraining. E aí a gente pode falar até sobre overtraining em outro momento, mas eu prefiro que vocês entendam assim, aumentar o risco de lesão do indivíduo. E falando em lesão, né, E falando em lesão, a gente precisa falar sobre a ACK, né, a creatina quinase. Ela indica dano muscular, né, que é uma enzima muscular que está relacionado com a regeneração, né, do ATP pela doação de um fosfato, né, para que esse ATP ele possa ser regenerado. É um dos marcadores talvez mais contundentes na discussão sobre o dano muscular. Atletas fisicamente ativos precisam ter uma ACK elevada. Se o cara diz que é atleta, mas a ACK está baixa, o treino está ruim. A associação é muito direta, gente. Por isso que eu nem botei muita coisa aí da ACK. Indivíduo que treina musculação, ou faz um crossfit, ou é um atleta, ou um atleta de futebol basicamente, atleta de futebol ou de esporte coletivo, a gente pode pensar de alguma forma um pouco diferente, tá? Fazer uma interpretação até diferente disso. Mas vê assim, se o cara faz musculação ou faz crossfit, por exemplo, a presa tá alta, porque indica pra gente uma alta taxa de regeneração e de utilização da enzima, que mostra que o cara tá treinando direito. Então, o principal marcador que você pode solicitar para saber se o indivíduo está treinando de forma decente é CK, creatina quinase. Tá? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. E esse é um ponto muito importante, porque ele indica pra gente. E aí, ó. Eu tô com a voz, como eu falei para vocês no começo, um pouco falha, tá? Por isso que eu até tô evitando falar um pouco mais rápido, para não dar muita vontade de tossir, tá?
Mas espero que o conteúdo esteja sendo passado de forma satisfatória para vocês. E esse é um ponto muito importante da gente tocar em relação a secar, porque quando o cara termina o treino, nas próximas 24 horas, essa CK ela vai estar com os níveis bem altos na circulação. Ela é extravasada do músculo esquelético, por isso que ela é utilizada como status ou marcador de status muscular, e que após o treino, 24 horas principalmente, é o pico dela. E aí a gente separa a interpretação do dado. Óbvio, um atleta de musculação, um cara de musculação, treina 5 vezes na semana, ele vai viver com a CK alta, ok. Porém, é muito interessante também, dentro de um ponto de vista de esportes coletivos, a gente pensar e raciocinar um pouco em períodos onde há ali, por exemplo, 2 dias sem treino e sem jogo. 48 horas após, 3 dias depois, 4 dias depois, é para que essa CK ela comece a baixar. O pico é 24 horas. Depois das 24 horas, a tendência é que ela diminua. Mas se o cara ele mantém os níveis de CK muito alto, principalmente nesses que tem ali um intervalo de 40 horas sem treino, por exemplo, sem jogo, sem competir, isso pode indicar para a gente uma recuperação insuficiente. E aí há de se caber a interpretação de cada um para o que vai ser feito. Isso pode ser prejudicial, ok? Mas no geral, é por isso que eu falei, né? Do cara da musculação é diferente do cara do futebol, do esporte coletivo. Mas no geral, a gente entende a CK como marcador de status muscular importante para interpretar se o cara está treinando, se o cara está performando também, tá? Outros componentes do músculo que podem vazar, eu nem sei extravasar, é a mioglobina. Eu acho que eu nem botei ela aqui. É a mioglobina. A mioglobina também, após o treino ali, 1 a 3 horas em média depois do treino, a razão dela ela pode aumentar na circulação depois do exercício de musculação, por exemplo. Então são marcadores que podem determinar o status muscular, que podem ser úteis para o nutricionista, para a equipe multidisciplinar, do ponto de vista de entender o que é que está acontecendo com esse indivíduo, no ponto de vista muscular. E aí outros marcadores para que a gente possa dar uma finalizada, nós teremos muitas aulas sobre exames bioquímicos, tá, gente? Então, pode ser que a gente faça uma aula só sobre CK. Então, até peço que vocês possam comentar aqui embaixo no vídeo se vocês querem uma aula só sobre CK. Como esse a nossa escola de nutrição, a gente vai passar muito tempo discutindo sobre muita coisa, então a gente tem tempo demais para discutir sobre isso. Tá bem? É a ureia, que é um produto, é um metabólito, ali da degradação proteica, pode estar relacionada com a degradação muscular, mas pode estar relacionada, por exemplo, com a alta ingestão proteica, muita proteína na dieta. Então, é de interpretação. O triptofano, ele de fato está relacionado com a fadiga, com a diminuição da capacidade de adaptação ao treinamento físico, com a diminuição de recuperação muscular, ok, tudo isso está relacionado. Há indícios de que o BCA, por exemplo, um aminoácido, ele poderia melhorar a resposta do triptofano e isso melhorar o dano muscular, melhorar a recuperação muscular, mas boa parte desses trabalhos eles caíram por terra com o passar do tempo, tá? Então, esses são alguns de marcadores que a gente pode discutir específico do músculo esquelético, porque são marcadores usuais. Então, os marcadores que eu coloquei para vocês aqui são marcadores usuais que podem ser solicitados pelo nutricionista, por um médico, pela equipe multidisciplinar que quer entender o que acontece com seus pacientes ou que quer entender o que acontece com os atletas de esportes de alto rendimento. Beleza, gente? Essa foi mais uma aula aqui da comunidade ONutri. Um abração para vocês e até a próxima.